Luciano Delia, mais um treininho feito, inteira pra meia, nós aqui nos preparando. Você também, né? Tá correndo? Tentando. Vou começar a entrevistar você também, vou perguntar o que ele tá treinando, o que tá comendo, né? Lu, é interessante, às vezes as pessoas perguntam assim, por que existe uma sequência de treino? Às vezes a pessoa recebe, né, ou você tem um aplicativo do Porta 360, a pessoa vai lá, tem uma sequência de treino, ela vai fazendo sozinha. Às vezes ela fala assim, esse aqui eu gosto mais, eu vou deixar pro final. Esse aqui eu vou colocar no começo. Existe uma sequência lógica que o professor pensou, se preparou para que o aluno faça? Essa pergunta é bem bacana, porque eu acredito que ela explica muito por que você precisa de um profissional te orientando nesse plano. Um plano de treino é um plano de construção. Então você constrói esse processo tijolo a tijolo. Então essas etapas de construção que vão fazer com que você consiga atingir suas metas de curto, médio e longo prazo. Geralmente, por si só, você vai ou queimar algumas etapas, ou entrar num ritmo, numa velocidade que não vai gerar os melhores resultados. Não necessariamente uma lesão, mas provavelmente você vai ficar aquém do que você esperava em relação às suas metas, seus objetivos. Então, se tem alguém que está olhando as suas necessidades, os seus objetivos, suas metas e teu potencial de movimento, isso vai fazer com que você tenha um plano de construção que vá te entregando realmente o que você precisa. Tem muita gente que, a partir do momento que começa a treinar e já tem uma consciência corporal, ela vai olhando ali aquele treino e vai ela mesma tentando fazer algumas adaptações. É claro que tem gente que conhece o corpo, mas é claro que vocês estão aqui para elaborar esse passo a passo, pegando o treino de cada dia. Então você começa com um determinado movimento, você tem uma sequência de movimentos, né? E você tem umas detalhes também de quantas repetições, que carga você vai colocar, se você vai colocar uma carga. Tudo isso é pensado no movimento que o corpo vai fazer, o que você vai requisitar dele ao longo desse dia de treinamento, né? Exato. Então, essa sequência, eu queria que você falasse da importância de não mudar essa sequência que você elabora. Exato, porque esse processo de construção, ele não acontece só no macro. O que você vai fazer em 6 meses? Idealmente ele tem que acontecer no micro também, que é a aula, a sessão de treino. E essa sessão de treino tem uma sequência lógica de construção, que é como você está fazendo aqui. Você tem uma preparação de movimento, tem a parte principal, cada aula tem um tema principal, muito em função do que você precisa, não só naquela aula, mas em todo. Essas sessões de treino elas têm que estar conectadas, elas têm que conversar entre si, para que aí sim você vai gerando as adaptações que você precisa para evoluir. Então, essa história que você vai contando, com certeza, vai dando como você faz, de também aprender. Na nossa visão, idealmente, o que a gente faz aqui é um processo de educação de movimento, onde você não só fica dependente do professor, mas vai aprender essa linguagem para que você vá ganhando também autonomia. Uma coisa que me impressiona, sempre fico pensando bastante nisso, você pede sempre muito atento à qualidade, claro, do movimento e à velocidade do movimento, né? Vira e mexe, você fala um pouco mais devagar, segura um pouco mais, vai fazendo lentamente. O fazer lentamente, claro que existem, né, treinos e treinos, né? Existem treinos, você vai fazer estímulos diferentes. Mas para você aprender o movimento e aprender o que está acontecendo no corpo, é importante que você faça aquele movimento inteirinho, pensando nele ali no começo, meio e fim. Porque essa é uma dúvida interessante, porque diferentes padrões de movimento, vamos pegar, por exemplo, que você executou hoje, inclusive, que é o padrão de movimento de agachar. O movimento em si, o exercício que você escolhe para ativar aquele padrão, ele é uma das variáveis, a escolha do exercício. Só que tem outras variáveis que, na verdade, vão dar a qualidade para aquele movimento. Então, por exemplo, ritmo de execução, a carga que você vai utilizar, o tempo de intervalo, número de séries, número de repetições. Aí o tempo de execução de cada movimento, quanto você tem de fazer sempre, de fazer como sempre, enfim, tudo isso pode dar no mesmo padrão de movimento para aquele exercício diferentes qualidades que vão atender diferentes objetivos. Então, no teu momento de treino,
você está precisando ganhar mais estabilidade, mais mobilidade. Você tem que reeducar alguns padrões de movimento que você foi perdendo em função de lesão, de estar há um tempo parada. Então, nesse momento, idealmente, você tem que trabalhar com pouca carga, um ritmo de execução super lento, para conseguir ativando as musculaturas importantes, trabalhar na amplitude certa. Conforme o tempo vai passando e os objetivos desses blocos, das aulas vão mudando, aí isso também idealmente deve mudar. Então, não tem uma regra, é muito entender quem você é e em que momento você está. Agora, o treinador, ele também é um psicólogo, né, gente? O Luciano dele é um psicólogo. E eu sou uma pessoa neurótica. Essa é a maior mentira. Claro que tem os psicólogos, né? Psicólogos do esporte, inclusive. Mas eu sou muito neurótica. Eu falo pra ele nos detalhes, né? Eu falo, ele é bonzinho. Eu falo pra ele nos detalhes, ele fala, tá bom, mas o movimento tá ok, o movimento tá certo. Mas sempre que ele me falar, nossa, isso aqui, pioramos nisso, a gente ficou um tempo sem treinar, né? Em função das minhas lesões aí, de quadril, coluna e tal. Mas eu acho que eu exagero muito no raciocínio. É claro que a gente tem que pensar, mas o racional acho que às vezes me impede de me libertar do movimento. Às vezes eu me sinto mais dura do que necessariamente eu precisaria ser. Como é que a gente cria uma malemolência? Isso é interessante, porque tem uma avaliação inicial que a gente faz aqui, que combina uma avaliação de movimento, uma anamnese de movimento, um questionário para você ter uma primeira conversa e entender quem que é aquela pessoa. E uma das coisas que a gente pede é para esse indivíduo indicar, segundo ele, de 1 a 5, qual o teu nível de força, de resistência, etc. Isso diz muito, porque como essa resposta vai somar muitas outras, ela na verdade está lá porque ela diz muito a respeito da pessoa. Às vezes você pega 2 indivíduos que estão sem treinar há alguns anos e um vai colocar péssimo para tudo e o outro que devia colocar péssimo vai falar não. Maravilhoso, com 7, vai. Eu não sou excelente, mas estou no ótimo. Então acho que isso diz muito a respeito de como você enxerga esses processos de aprendizado, de evolução, e com certeza não é uma coisa que se aplica só aqui, né? Isso eu acredito que é uma característica muito individual. Como toda coisa tem ônus e bônus, né? Isso com certeza faz com que você preste atenção nos detalhes, seja mais cuidadosa em relação a tudo que você faz, mas também em algum momento te segura, né? Segura. Mas eu vou contar aqui que eu ando dançando em casa. Eu boto lá uma Shakira, Beyoncé e danço, rebola, vai. É sério. É sério. Tem que fazer, tem que soltar. Isso me faz me soltar. Nessa fase agora eu dei uma paradinha, mas há umas semanas aí eu tava fazendo isso. Legal. Tá bom, eu não tinha contado pra ele, a gente ficou sabendo aqui. Então tá bom, vamos desligar e a gente volta na próxima. Beijo, obrigada. Valeu. Até mais. Gente, inteira pra mim, hein? Vai contando aí como é que tá o seu treino.